do Senhor, João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Fique ligadinho aí nessa palavra, meu querido irmão. O desejo do nosso coração é que seja despertada em você essa vida que Jesus tem para todos nós, para todo ser humano. Essa vida não é só para mim, essa vida não é só para os irmãos, é para qualquer ser humano que queira. Jesus abriu as portas do céu para todos nós. João capítulo 19. Nós iremos ler apenas o versículo 17. João 19, versículo 17. Diz a palavra do Senhor, a crucificação. João capítulo 19, versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Diz a palavra do nosso Deus: levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Nós conhecemos muito bem a história do Calvário. Nós conhecemos muito bem aquilo que é o nosso maior símbolo de fé. Aquilo que para nós é um dos maiores símbolos de entrega, de amor. Meus queridos irmãos, vivemos tempos difíceis, muitas lutas, muitas dificuldades. E o que seria de nós sem Jesus? O que seria de nós sem essa entrega? Se Ele não tivesse morrido, se Ele não tivesse se entregado por nós, dá para imaginar como seria o mundo sem Deus? Se nós estamos vivendo tudo isso, todas as dificuldades diárias, todas as lutas, tudo que a gente passa, sabe? Antes dessa pandemia, antes desses problemas, a gente enfrenta a luta, a gente não está isento dela, eu já falei sobre isso aqui. Não é por sermos cristãos que estamos isentos da luta, estamos isentos da dor, não. Né? Mas a gente enfrenta tudo isso, a gente entra no nosso quarto, a gente chora, a gente clama, a gente tem a certeza, como nós já lemos aqui no Salmo 33, temos esperança em Deus, como lemos em 1 Pedro, colocamos nossa esperança nele, Ele é a nossa esperança, esperança é fé no futuro. Mas imagine, irmão, esse mundo sem Deus. Digamos que Jesus não tivesse vindo, que Jesus não tivesse se entregado na cruz. Imaginemos que nós não estivéssemos aqui nesse momento. Dá para imaginar como seria esse mundo sem Deus, sem a ação do Espírito. Com certeza o caos estaria pior ainda. Se já estamos vivendo o caos no tempo da graça, se nós estamos nesse tempo chamado de graça, ou seja, esse favor imerecido, imerecível, e nós nesse tempo de graça, nesse tempo de cuidado, já vimos esse caos, já vivemos tudo isso, não por causa de Deus, mas por causa do próprio homem. Imagine, irmão, como seria esse mundo sem Deus, se nós já estamos vivendo tudo isso, com a presença dEle, com a presença do Espírito. Vivemos esse caos, mesmo no tempo da graça, por causa do homem, por causa dos homens que não querem Deus. Não dá nem para imaginar esse mundo sem a sua intervenção. Não dá nem para imaginar como estariam as pessoas sem Deus. A morte de Cristo, ela trouxe vida em nós. A morte de Cristo, ela gerou em nós essa esperança. A morte de Cristo nos ligou novamente a Deus. A morte de Cristo nos deu a possibilidade de trilharmos um caminho que foi aberto por Ele em direção à vida eterna. A morte de Cristo fez com que nós pudéssemos ser ligados de novo a Deus, então nós não estamos sozinhos. A entrega de Jesus na cruz do Calvário trouxe vida para nós. A morte de Jesus nos colocou em direção à vida eterna. Sabemos muito bem que quando Adão pecou, o rompimento daquela aliança gerou o afastamento do homem para com Deus. O desejo de Deus sempre foi estar junto da sua criação. O desejo de Deus sempre foi conduzir as nossas vidas. Mas por causa do pecado, o homem se afasta dele. E distante de Deus, sabemos que o nosso caminho era caminho de morte eterna. O pecado só pode gerar em nós a morte. O salário do pecado é a morte. Mas através de Jesus pode ser gerado vida na minha vida e na sua. Jesus nos ligou de novo a Deus. Então primeiro eu quero dizer a você, não estamos sozinhos. Não estamos distantes.
Ele está bem perto de nós. E por mais que tentemos nos afastar dele, ele vai estar sempre tão perto que basta clamarmos e ele sempre virá ao nosso encontro. Então o amor de Jesus nos trouxe mais perto de Deus, nos trouxe para perto dele, nos ligou de novo. E se não fosse a intervenção dele nesse mundo, com certeza não estaríamos mais aqui. Com certeza muitos de nós já teríamos nos entregado diante das lutas e dificuldades. O Senhor nos deu uma nova chance. O Senhor nos deu um novo recomeço. Você já imaginou poder recomeçar? Pensa comigo. Poder reiniciar. Sabe quando o computador dá problema? E você coloca lá reiniciar. Quando você recomeça algo, já pensou se você pudesse recomeçar toda a sua vida? Quantos de nós já desejou voltar ao passado? Quantos de nós já desejou voltar para corrigir algo, fazer direito, ter uma postura diferente, tomar um rumo diferente do que você tomou? Recomeçar. Quantos de nós talvez já usou a frase: se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente? Quantos de nós já desejou, depois de algo que fizemos de errado, depois de algumas decepções que passamos, quantos de nós já desejou recomeçar? Quantos de nós já desejou reiniciar? Seria tão fácil, né, irmão? Reiniciar tudo, corrigir os erros, as falhas. Seria tão bom. Pois é, meu irmão. Mas não adianta sermos orgulhosos ao ponto de dizer: não, eu não me arrependo de nada. Tem aqueles que dizem: eu não preciso me arrepender, eu não preciso de mudança. O que fiz está feito. Né? Aqueles orgulhosos que acham que jamais podem se arrepender. Todos nós já tivemos isso um dia. Todos nós já pensamos isso um dia. Poder voltar e reiniciar. Talvez você chegou aqui nessa noite desejoso disso. Talvez você chegou desejando essa nova vida. O passado não nos é mais uma possibilidade, por mais que eu deseje. Eu lembro uma vez conversando com os embaixadores do rei, os nossos meninos, e quando nós iniciamos, eu perguntei a eles assim: o que é que vocês querem ser? E ele disse, alguns foram dizendo, né? Quero ser jogador, eu quero ser artista, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E aí um disse assim: eu quero ser cientista. E eu disse: bom, você sabe que você precisa estudar muito, né? Ele disse: eu tenho que estudar muito, porque eu quero criar uma máquina do tempo para voltar no passado. Sabemos que isso não é possível. Isso é um sonho de criança. Isso é coisa de filme. O passado não nos é mais uma possibilidade. Não podemos voltar. Não podemos tentar voltar para corrigir. Isso é um desejo nosso. Não podemos voltar. E talvez nunca consigamos corrigir alguns erros que nós tivemos lá. Existem coisas que nós podemos sim corrigir, podemos fazer melhor, mas existem coisas que fizemos que jamais poderemos corrigir. Jamais poderemos voltar. Muitas das nossas escolhas erradas que fizemos serviram de experiência, mas não podemos voltar para corrigir. Mas eu quero, nessa noite, te dar uma notícia boa. A palavra do Senhor diz: são as boas novas. Nós não podemos voltar para mudar o nosso passado, mas Jesus está nos dando uma nova oportunidade. Ele pode transformar o nosso lugar de morte em vida. Ele pode transformar o nosso lugar de escuridão em um lugar de luz. Pois é, meu querido irmão, eu não posso voltar no passado para corrigir os meus erros, mas eu posso, a partir do meu presente, construir um futuro melhor, para quando eu chegar nesse futuro, poder olhar para esse presente que se transformou em passado e perceber que acertei, não por mim mesmo, mas guiado pelo Senhor. Nessa noite o Senhor, Ele quer nos dar a oportunidade. Não adianta ficar apegado naquilo que passou. Não adianta ficar preso àquilo que passou, passou. Então qual a possibilidade que Cristo me dá? Construir uma nova vida a partir de hoje. Eu gosto sempre de dizer que o que é que interessa para Deus? O nosso hoje. É isso que interessa para Deus. Amanhã eu não sei se vou chegar lá. Então o que é que eu tenho hoje? É o que eu tenho. Deus não olha para o meu passado, Deus olha para o meu presente.
eu errei muito, eu pequei muito, eu fiz tudo isso. Não importa, meu irmão, você acordou hoje. O que é que Deus lhe disse hoje? Acerte, corrija, mude. Foi isso que Deus nos deu hoje, possibilidade de mudança. Através de quem? De Jesus. O Senhor nos deu uma possibilidade hoje de sermos diferentes. O Senhor nos deu a possibilidade de mudança de vida. O Senhor nos deu a possibilidade de ser melhor do que eu fui ontem, hoje. E só podemos isso através de Jesus Cristo. Você pode escrever uma nova história para a sua vida junto com Cristo. Você pode escrever uma nova história. Veja que coisa, nós começamos iniciando. Já pensou? Se você tivesse uma nova oportunidade de começar a sua vida de novo, pois é, você está tendo essa oportunidade hoje. Recomeçar a partir da vida que Cristo nos deu, a partir da vida que Cristo construiu para nós. Ele nos deu essa possibilidade. Ele abriu essa possibilidade de transformação da nossa vida. Estávamos presos no pecado, distantes de Deus, estávamos distantes de tudo aquilo que poderíamos ser pelo pecado. Cristo está nos dando possibilidade de nos achegarmos a Deus, de mudança de vida e transformação, independente do que nós fizemos, independente da nossa construção de vida até aqui. Eu tenho hoje. Eu fui fiel esse tempo todo. Amém. Mas se hoje eu também me desviar, o que vale para Deus é o hoje. Que eu construa o meu hoje sobre o alicerce que é Jesus, para que no futuro esse meu hoje, esse meu alicerce Jesus, transforme em uma casa forte. Meu querido irmão, vamos mergulhar um pouco no texto que nós acabamos de ler. Diz que Jesus carregou a sua própria cruz para um lugar chamado Calvário. No grego, essa palavra é crânion, que significa crânio ou caveira, cavidade craniana. No latim, calvária. No hebraico, Gólgota ou Gólgota, lugar da caveira. Imagine comigo, lugar da caveira, lugar de morte. Geralmente colocamos o desenho de uma caveira quando nós queremos falar que algo é perigoso. Quando aquele lugar é um lugar de morte. Ou seja, se você pega um vidrinho de veneno, está lá uma caveira desenhada, morte. Se você olha para uma cerca elétrica, está lá uma caveira desenhada, morte. Então quando nós queremos falar de morte, geralmente nós usamos essa simbologia. Nós usamos esse símbolo da caveira para falar sobre morte. O lugar para onde Jesus foi levado era um lugar de morte. Na visão natural, ali era o fim. Imagine comigo, a multidão está seguindo Jesus. Jesus está levando a sua própria cruz. As pessoas estão ali escarnecendo. E no olhar natural, eles estão dizendo, é o fim dele, acabou. Ele está indo para o lugar de morte. E lá não tem como sair. Lá é o fim. Lá se encerra toda a caminhada. O lugar para onde Jesus está indo, nessa visão, é lugar de fim, é fim de linha, né? Como a pessoa gosta de dizer. Eu gostaria de chamar para você, prestar atenção nessa palavra. Talvez você chegue aqui, você está aí assistindo, achando que é o fim. Talvez você está aí, achando que não tem mais jeito para você. Achando que a sua vida é isso mesmo, que não tem mais solução. Eu gostaria de dizer a você que Jesus transforma lugar de morte em lugar de vida. Jesus transforma lugar de morte em lugar de vida. Então você pode estar aí achando que é o fim. Você pode estar aí pensando que não tem mais jeito. Talvez você está aí pensando que em acabar com a sua vida. Você acha que não tem mais jeito para você. Eu quero dizer a você nessa noite que esse lugar que você está achando que é lugar de morte, esse lugar que você está aí planejando, Jesus pode transformar em vida. Essa escuridão que você está vivendo, Jesus pode transformar em luz. Não era o fim da caminhada de Jesus, era o cumprimento da missão, a abertura do céu para mim e para você. Então há esperança para a nossa vida, há esperança para mim e para você. Aquele lugar para onde Jesus está indo, para os judeus havia alguns mitos, né, sobre o Gólgota, sobre o Calvário. Alguns diziam que lá estava o crânio de Adão. Alguns mitos, né, que os judeus criaram com relação a esse lugar. Alguns outros diziam que o lugar era repleto de crânios.
Mas isso deve ser uma impossibilidade, porque não era algo normal para os judeus deixar corpos espalhados. Apesar que os romanos gostavam muito de expor, né, os castigos que eles impunham aos criminosos, aqueles que eram presos de alguma forma. Então, alguns mitos foram criados. Alguns achavam que lá estava sepultado o crânio de Adão. Alguns outros achavam que havia crânios espalhados por todos os lugares, que as ruas eram o lugar, a subida até lá, no chão havia crânios enterrados. São mitos, nada comprovado com relação a isso. Mas o que nós podemos realmente saber desse lugar é que provavelmente o Calvário recebeu esse nome por causa da sua aparência. Uma colina fora da cidade, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 12. E olhando de longe ela tinha um formato arredondado. Ao ser contemplada lembrava o crânio, lugar escolhido para que criminosos fossem executados. Então, em toda a visão geral, todo o povo sabia que aquele lugar era um lugar de morrer. Todo mundo tinha consciência disso. Calvário é lugar de morte. Calvário é lugar onde a vida acaba. Calvário é lugar onde os criminosos são castigados pelos seus crimes. E ir para lá é o fim. Mas Jesus transformou esse lugar que parecia o fim em um novo recomeço para mim e para você. Então, meu querido, nessa noite, creia que aquilo que parece impossível para você, que parece que é o fim, Jesus pode transformar em vida. Jesus pode transformar em um novo recomeço. João, ele faz questão de registrar em todo o capítulo 19, do versículo 17 ao 42, vários detalhes desse momento, para mostrar aos seguidores de Jesus a importância de cada um deles, de cada um desses detalhes, a importância de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, para que nunca venhamos esquecer do que Jesus fez por nós, na cruz, naquele lugar chamado Calvário. João ele detalha em todo o capítulo 19, se você puder, leia todo o capítulo 19, nosso tempo não dá, se você puder ler todo o capítulo 19, João traz riquezas de detalhes, porque ele quer que cada um saiba o que Jesus fez, cada passo, por mim e por você. Para que cada leitor, cada seguidor, pudesse ver o sacrifício de amor de Jesus por nós. O texto no versículo 17, que nós lemos como base nessa mensagem, diz: e assim, carregando a sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Caveira, ou Calvário. Ele não está indo a forçado, como nós gostamos de dizer, ele não está indo a pulso. Não. Apesar de Jesus estar sendo conduzido para a execução, ele caminha com seus carrascos como quem está cumprindo uma missão, e sabemos que ele está, não como uma vítima. Jesus não está indo porque estão forçando ele a ir. Jesus não está indo porque ele é a vítima da sociedade. Não, Jesus vem com uma missão. Que missão é essa? Gerar vida em mim e em você. Nos ligar de novo a Deus. Nos dar uma nova possibilidade. Então ele vai, mas ele sabe desde o início que aconteceria tudo isso. Porque ele é Deus. Não são os carrascos que estão conduzindo ele. Ele não está indo como vítima. Não, ele está indo ciente de tudo aquilo que ele tem que fazer. Ele está indo para que eu e você possamos ter um novo recomeço. Para que eu e você possamos ter vida. Meu querido irmão, a missão dele era nos libertar da morte para a vida. Essa é a missão de Jesus. Eu queria ler com você Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. A nova vida em Cristo. Diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros.
éramos por naturezas merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Graça, vocês são salvos. Veja que coisa maravilhosa, meu irmão. Estávamos mortos. E o que é que um morto pode fazer? Nada. Um morto, ele não vê, não escuta, não fala, não come, não anda, não sente. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Algumas pessoas, lembrei agora, algumas pessoas dizem assim: pastor, porque quando eu estava lá fora, quando eu não seguia Jesus, eu não me sentia incomodado com algumas coisas que eu fazia. E agora eu me sinto incomodado por algumas coisas me incomodam quando eu faço. Sabe por quê? Porque morto não sente nada. Então, se você está morto, você não sente incômodo nenhum em fazer coisas erradas. Você está morto, o seu delito e pecado. Mas a partir do momento que temos vida em Jesus, nós sentimos quando nós fazemos coisas erradas. Nós voltamos, nós vivemos de verdade em Cristo Jesus. Eu lembro-me quando me converti, e eu me converti com 18 anos. Fazem 15 anos que eu me converti. E eu lembro que o primeiro retiro da igreja que eu participei, eu chorei muito, chorei. E uma irmã muito preocupada comigo, ela veio até mim e disse assim: o que está acontecendo? Me chamou assim no canto, irmã mais velha, né? Experiente, que me ajudou bastante na caminhada. Aí ela perguntou assim: por que você está assim e tal? E eu disse assim: simplesmente porque eu perdi 18 anos da minha vida. Hoje é que eu estou vivendo de verdade. O meu choro era por tudo aquilo que eu tinha perdido, por não ter servido a Jesus nesses 18 anos. Um tempo perdido. E que eu comecei a viver verdadeiramente em Cristo. Meu querido irmão, em Jesus a vida. Nele encontramos sentido. Nele encontramos prazer em viver. Nele encontramos a verdadeira alegria. Ele veio gerar vida em nós. A missão dele é nos libertar da morte, é nos levar da morte para a vida. Uma vida que é vivida nele é uma vida que é investida em tudo aquilo que é de melhor. Meu querido irmão, Jesus transformou o lugar que chamava-se naquele tempo de caveira, ou seja, lugar de morte. Jesus transformou no maior lugar de vida. Ele pode e quer também dar essa vida a você. Imagine comigo, os discípulos estão ali ao pé da cruz, Jesus está sendo crucificado. Aí eles olham e pensam que é o fim. É por isso que eles estão tão atônitos. Nós vimos isso no Evangelho. Alguns estão indo, voltando para casa, os discípulos no caminho de Emaús. Pedro quer voltar a pescar junto com Tomé. Alguns estão escondidos com medo. Eles perderam totalmente a esperança. Ali para eles era o fim. É quando Jesus ressuscita. Passa com eles 40 dias até a vinda do Espírito. Eles entendem tudo o que aconteceu. Começam a entender que a cruz, o está consumado, não era o fim. Era o início de uma nova vida com Cristo. Era o início da nova era, a era do Espírito Santo, a era da graça. Era o início da vida, o lugar de morte Jesus transformou em vida. Eu lhe pergunto, ele pode também mudar a sua vida? Claro que sim, porque foi para isso que ele veio, para mudar a nossa vida, para gerar em nós esse desejo de viver tudo aquilo que ele tem para nós. Como é maravilhoso viver, meu querido irmão. Jesus quer gerar vida em você. Eu quero destacar alguns pontos nessa noite, de tudo isso que a gente está falando. A morte, primeiro, a morte de Cristo fez brilhar a luz para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, a luz. Aquela canção que eu gosto muito de cantar, sabe? Muito. Aí uma vez perguntaram a Dida assim: por que você só toca essa música? Porque eu gosto, irmão. Eu gosto dessa música. Porque ela me faz refletir isso. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Jesus está brilhando, irmão. A morte dele fez brilhar uma luz para o mundo inteiro. É como se fosse um farol no meio dessa escuridão, no meio dessa loucura que esse mundo está vivendo, no meio de todos esses problemas que esse mundo está vivendo. É como se tivesse um farol dizendo assim: aqui é que vocês encontram vida de verdade, é aqui que vocês vão poder descansar de verdade. Mas o homem tem que ir para essa luz que é Jesus. A sua morte
trouxe luz para o mundo inteiro. A sua morte fez brilhar em meio à escuridão. E é por isso que a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 8, versículo 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Não tem como andar na escuridão, irmão. Na escuridão a gente cai, na escuridão a gente erra. O próprio Jesus diz: a luz veio. João escrevendo, né? A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Ir para Cristo, que é essa luz que brilha para o mundo todo, também é estar disposto a mostrar as suas falhas, a mostrar aonde você precisa ser corrigido. Sabe por quê? Porque a escuridão é fácil você esconder. É fácil você esconder quem você é. É fácil você esconder as suas fraquezas. É fácil você esconder, né, o seu pecado. Mas quando a gente vem para a luz, tudo é revelado. Eu gosto sempre de dizer que diante de Cristo, quando eu estou diante dele, contemplá-lo, olhar para ele, me mostra quem eu sou. Mostra aonde eu preciso mudar. O que eu preciso corrigir para ser verdadeiramente aquilo que Cristo quer de mim. Como eu devo ser como ser humano, como filho de Deus. É por isso que eu digo que eu sempre tenho um pé atrás quando alguém me diz assim: eu sou cristão ou crente, mas é pior do que alguém que não conheceu Jesus. Eu digo: não conheceu, é apenas um crente, não um cristão, porque um cristão é alguém que está seguindo o exemplo de Jesus. A morte de Jesus fez brilhar uma luz para o mundo inteiro, a salvação para todos, a mudança para todos. Jesus quer salvar a todos. Ele todo mundo, não é apenas para mim, não é apenas para você, mas para o mundo inteiro. Para o pior ser humano, a luz para ele. A morte de Jesus, o seu sangue derramado naquele lugar, nos trouxe perdão e nos livrou da culpa. Primeiro, a morte de Jesus fez brilhar luz para o mundo inteiro. Segundo, o seu sangue derramado naquele lugar nos trouxe perdão e nos livrou de toda a culpa. A gente se culpa, sabe? Às vezes eu converso com pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu fiz isso, eu pequei, e o que é que eu faço? Eu digo: você está arrependido? Muito arrependido? Então se perdoe, porque Deus já lhe perdoou. A partir do arrependimento é liberado o perdão. É liberado o perdão de Deus a partir do arrependimento do nosso coração. Mas às vezes nós precisamos também nos perdoar de algo que nós fizemos. Precisamos liberar o perdão, que precisamos ter esse perdão, então eu preciso liberar esse perdão. Eu preciso liberar esse perdão para a minha vida. Porque às vezes eu fico me culpando por algo que fiz, quando Deus já me perdoou, quando eu me arrependi de verdade, quando eu mudei de verdade. Não é apenas dizer que sigo, quando a minha vida não condiz, como eu disse, com alguém que verdadeiramente conhece a Deus. Porque conhecer a Deus é mudar de vida. Conhecer a Deus é ser transformado por Ele. Conhecer a Deus é ser aquilo que eu sou no seu coração. Não é apenas conhecer palavra, não é apenas conhecer no intelecto, mas é uma mudança de vida, transformação. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz, naquele lugar chamado lugar de morte, nos livrou de todo o nosso pecado, de toda a nossa culpa. Não importa o que você fez, Jesus te perdoou. E hoje Ele quer te dar uma nova chance, um novo recomeço, uma nova vida. Terceiro, Ele te chama para compreender o tamanho do amor que Ele sente por você. Tudo que Cristo enfrentou, a cruz, a humilhação, a dor, tudo que Ele enfrentou foi por amor a você. Talvez você se pergunte: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama? Eu gosto sempre de dizer que Deus não precisa nos dar prova de amor nenhuma. A maior prova de amor, olhe para a cruz. Veja o que Ele passou. Basta olhar para o que Ele fez por você no Calvário.
no lugar de morte, Ele gerou vida para nós. No lugar de dor, no lugar onde parecia o fim, Ele construiu um novo recomeço. Vidas podem recomeçar através da morte de Jesus e ressurreição. Então, Ele está nos convidando a compreender o tamanho do amor que Ele sente por nós. Eu sei que é difícil, porque a nossa mente é limitada. Foge daquilo que nós podemos. O salmista vai dizer no Salmo 139, tal ciência para mim é maravilhosa demais, de tal forma que eu não posso compreender. Mas sentir essa paz, sentir esse cuidado, sentir esse amor, dia após dia. Primeiro, a morte de Cristo fez brilhar uma luz para o mundo inteiro. Segundo, o seu sangue derramado naquele lugar nos trouxe perdão e nos livrou de toda a culpa. Terceiro, Ele te chama para compreender o tamanho do amor que Ele sente por você. Quarto, não importa por onde você andou, não importa o que você fez, só nele você encontrará salvação. Você pode buscar em qualquer lugar. Você pode buscar felicidade, paz em qualquer lugar. Você pode buscar vida em qualquer lugar. Existem pessoas que acham, não, se eu fizer isso eu vou ter alegria de viver. Existem pessoas que têm tudo e mesmo assim não têm alegria de viver. Porque a nossa alegria de viver, vida de verdade, só em Jesus. Só nele encontramos salvação. Só nele encontramos sentido para a vida. Meu querido irmão, Cristo tem vida para você. Tem uma canção que eu gosto bastante, é do Inário, do cantor cristão. É do Inário, não é do cantor cristão, na verdade. Jesus, Ele te ama. Aí diz essa canção: és um grande pecador, hoje te apresento o Salvador. Através do bom tema do pregador, o Calvário. O Cordeiro Divinal padeceu na cruz o teu mal e ofereceu graça tal no Calvário. Vou repetir: és um grande pecador, hoje te apresento um Salvador. Através do bom tema, do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro Divinal padeceu na cruz o meu mal e ofereceu graça tal no Calvário. Foi no Calvário, o lugar de morte, que foi gerado vida para toda a humanidade. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Inário 192 é o número dessa canção. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário, podemos ter vida. Aquele lugar que era chamado lugar de morte foi transformado em lugar de vida. Jesus quer dar essa vida a você. Jesus quer transformar você. Entregue-se a Ele de todo o coração. Deseje mudar de vida. Deseje ser uma nova pessoa. Deseje ser transformado por Ele. Eu não te convido a aceitar uma religião. Eu não te convido a ser transformado em um religioso, um crente. Não. Eu te convido a conhecer quem Jesus é. A querer ser, a querer ter tudo aquilo que Ele prometeu. Existe uma canção bem conhecida que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Calvário, a caveira, o lugar de morte, Jesus transformou em vida. E vida em abundância. Que você receba essa vida nessa noite, meu querido. Que a glória do Senhor seja derramada no seu coração, na sua vida. E que você possa contemplar e viver tudo aquilo que Ele tem para você. Como eu disse, talvez você chegue aqui achando que é o fim. E eu digo a você,
Jesus pode te dar um novo recomeço. O seu lugar de morte pode ser transformado num lugar de vida. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Ele cuide de cada um de nós, que Ele cuide da nossa família, que Ele nos dê uma semana de paz, essa semana que inicia, última semana, né, de maio, que seja uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus, que o mais rápido possível possamos sair dessa situação de pandemia, possamos voltar à comunhão como igreja, muito melhores do que nós saímos daqui. E Jesus, Ele vai estar voltando, Jesus, Ele está vindo buscar a tua igreja, e é de uma forma bem repentina. A Bíblia diz que Ele vem como ladrão. Estejamos prontos, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que a graça dEle, né, a graça do nosso bom Deus, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre você, sobre a sua família, por toda a eternidade. Amém? Vamos louvar o Senhor para encerrar? Amém? Deus abençoe. Quinta-feira nós não tivemos culto, porque problema com a internet, né? Choveu bastante aqui em Boquinha, em todo o nosso estado, e aí a internet caiu, só chegou às 7h30, então não tivemos condições, né? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Essa canção diz: pelo Senhor marchamos. Então que nós possamos marchar essa semana vitoriosos, crendo que Deus deu vida. Receba essa palavra de vida em nome de Jesus. Marcha, seu exército poderoso, poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o que? O canto da glória a Deus, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, aleluia. Pelo Messias marchamos, marcha em suas mãos, o que? A chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar? Vamos cantar o que? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Creia nisso. Lugar de morte, Jesus transformou em lugar de vida e esperança para você. E Ele está nos conduzindo para essa vitória, em nome de Jesus. Grande abraço, meu querido irmão. Uma semana de paz e de vitória. Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Tchau, tchau. Até quinta. Quinta-feira, espero você. Culto de oração, culto de louvor, culto de adoração. Marque aí na sua agenda. Vamos estar juntinhos, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.